Glória a Deus. Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode cumprimentar esse irmão que está do teu lado com a paz do Senhor. Paz do Senhor, tudo bem, minha irmã? Que mão gelada, hein, minha irmã? Paz do Senhor. A mão está mais ou menos. Paz do Senhor, minha irmã. A mão está quente aqui do irmão, hein? A mão está mais ou menos, está gelada essa mão aí. Deixa eu ver. Eita, que gelo. Está quente a mão do irmão. Amém. Deixa eu pôr aqui o... Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Evangelho relatado por Mateus, capítulo é o 13. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 13. Jesus Cristo, ele vai falar 7 parábolas. É o capítulo das parábolas. A primeira parábola que Jesus Cristo ele vai citar é a parábola do semeador. Depois ele fala a parábola do joio. Depois da parábola do joio ele vai falar a parábola do grão de mostarda. Depois a parábola do fermento. Depois a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E para finalizar ele fala a parábola da rede. Todos acharam? O versículo 34 vai dizer assim: e tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábola. No versículo 35, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que dizia: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Peço para os irmãos não levantar, não conversar com o irmão que está do lado. Ou alguém quer receber uma bronca aí? Quem quer receber uma bronca aí? Ninguém? Então não converse com o irmão que está do lado. E nem vá no banheiro, fazendo favor, que Deus irá falar nos nossos corações. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nós já te adoramos, glorificamos o seu santo nome. Agora te pedimos pela tua misericórdia nas nossas vidas, que o Senhor venha falar nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Palavra que cura, que liberta, que restaura. Opera as tuas maravilhas nas nossas vidas e também na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, do mesmo modo que governa, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. No Salmo 78, vou pedir para os irmãos irem lá. Conforme aqui Mateus está declarando que Jesus Cristo, ele estava falando em parábolas para se cumprir o que um profeta ele disse. Esse profeta é Asaf. Salmo 78, vocês acharam? O versículo é o 2. Ele vai dizer assim, ó: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade.
Então essa profecia estava se cumprindo naquele momento, e até mesmo se cumpre nos tempos de hoje também. Se cumpre nos tempos de hoje também. Voltando aqui para o evangelho relatado por Mateus, capítulo 13, o versículo 10. Os discípulos irão perguntar para Jesus: por que para eles o Senhor fala por parábolas? Por que para eles? Os discípulos vê Jesus Cristo falando por parábolas, se cumprindo até mesmo a profecia. Os discípulos chegam perto assim de Jesus, falam assim: por quê? Para eles o Senhor fala por parábolas. No versículo 15, ou no versículo 10, eu vou ler. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Porque para eles o Senhor fala por parábolas. E aqui no versículo 15 vai dizer assim, ó: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendem com o coração, e se convertam, e eu os curarei. Então, ó, por que Jesus Cristo estava falando para eles ali por parábolas? Porque o coração daquele povo estava o quê, minha gente? Endurecido. Assim vai ser na sua vida se você continuar com o coração endurecido para a palavra de Deus. Agora, se o seu coração não estiver endurecido, você vai entender o que Deus está querendo falar. Deus não vai falar com você por parábolas. Agora, se o seu coração ficar endurecido para a palavra de Deus, você nunca vai viver as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. E olha como é forte. No evangelho agora relatado por Marcos, é as mesmas palavras. Jesus Cristo também está falando da parábola do semeador, mas eu gosto do jeito que Marcos ele vai descrever. Marcos capítulo 4, no versículo 10, os discípulos vão ficar perto de Jesus e falar a mesma coisa. Por quê? Para eles o Senhor fala por parábolas. Por que, Jesus? Por quê? Por quê? E no versículo 11, Jesus Cristo vai dizer assim, ó: e ele disse-lhes: assim vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Então entenda uma coisa aqui. Quando Jesus Cristo ele fala assim: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, é aqueles que, sabe, o coração estava sensível para a palavra de Deus. E quando seu coração está sensível para a palavra de Deus, você está perto dele, ele vive em você. Mas ele fala assim: mas aqueles que estão de fora, eu falo por parábola. Quem são esses que estão de fora? Às vezes a pessoa, pastor, é aqueles que estão lá fora no mundo? Não, às vezes é pessoas dentro da igreja, que o coração ainda está endurecido para a palavra dele. Você prega a palavra nele, e essa pessoa, coração endurecido ainda. Você conhece alguém que tem um coração endurecido? Você conhece alguém? Às vezes, por exemplo, você já pregou ali falando sobre o batismo, vamos dizer assim. Olha, andar com Jesus Cristo é necessário se arrepender. Se arrepender e descer as águas. E ó, mudar. Se você estava andando por esse caminho, agora você vai ter que seguir. Você vai ter que seguir. A pessoa ouve isso, coração duro. Coração duro. Ela não vai viver. Ela não vai fazer. Agora tem pessoas não. Tem pessoas que vai ouvir isso e vai querer se aproximar do mestre.
vai querer estar perto de Jesus, e ela vai começar a se despir. Conforme a palavra está sendo mencionada, ela entende o que Jesus Cristo está pedindo, né? E hoje, por exemplo, o tema eu vou colocar o tema agora, não estava nem pensando no tema. O tema é: será que Cristo fala com você por parábolas? Ou Ele não fala como discípulo? Meu discípulo entende, o discípulo entende. Agora o não discípulo não vai entender nunca. Nunca vai entender. Vai andar de qualquer jeito. E olha aqui, ó. E quando uma pessoa, ela não entende a palavra de Deus, ela ouve por parábolas. Olha o que acontece aqui. No versículo, eu vou ler novamente o versículo 11. A vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, olha, a pessoa vê, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam, para que não se convertam, eles sejam perdoados os pecados. Então a pessoa, olha o que ele está falando: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendem, para que não se convertam, eles sejam perdoados os pecados. Então a pessoa, ela vê, mas é a mesma coisa se não tivesse visto. Ela ouve o que eu estou falando, mas a mesma coisa se não tivesse ouvido. Ela não vai temer, ela não vai entender o que eu vou querer passar. Ela vai ouvir isso como uma parábola. Agora, por exemplo, se Deus está falando com você como discípulo mesmo, você vai entender o que Ele vai querer dizer através dessa mensagem. Eu aconselho todos, até mesmo os irmãos que estão nos assistindo, a meditar sobre todas as parábolas. Todas as parábolas que Jesus Cristo citou. Se eu não me engano é 40 parábolas, se eu não me engano. Não vou falar 40 parábolas, mas se eu não me engano é 40 parábolas. Não é para você falar assim: não, eu não vou ser essas pessoas que não entendem o que Cristo está querendo dizer. Eu vou ser as pessoas que entendem o que Ele está querendo dizer. Então, ó, uma pessoa que ouve por parábolas, eu vou pedir para os irmãos abrir em Lucas capítulo 14. Ó, se tiver discípulo aqui, ele vai falar lá. Jesus Cristo, ele está falando comigo, e Ele não está falando por parábolas. Eu vou pedir, ô Denise, você me ajuda aqui hoje, fazendo favor? Meus irmãos, eu vou poupando a minha voz. Assim que hoje de manhã cedo eu fiz a reunião, assim estava louvando e às vezes fiz um gatinho. E eu estou vendo que eu poupando a minha voz ela está melhorando. Eu estou passando no médico e creio que logo eu vou estar louvando aí, ó, assim, ó, fortemente, sem desafinar, hein? Quem crê nisso? Lucas, eu falei o que mesmo? Lucas capítulo 14. Olha o versículo 15, Denise. Essa parábola é a parábola da grande festa. Da grande festa. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Olha aqui, ó. Bem-aventurado, em outros textos. Bem-aventurado, felizes. É aquele, sim ou não, meu irmão? Que naquele dia vai sentar à mesa do Pai, né? A mesa do Pai. Pô, você imagina chegar naquele dia assim: Jesus maravilhoso. Pai, obrigado por tudo. Então ele está falando assim, ó: felizes, né?
Aí Jesus Cristo vai dizer, olha como é forte, Denise, versículo 16. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. É igual eu tenho feito. Davi vai dizer assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu falo para o irmão, meu irmão, amanhã vai ter culto. Vamos adorar o nosso Deus pelo sacrifício que Ele fez. Vamos glorificar o nome dEle. E Davi, ele vai dizer, quando as pessoas convidavam Davi, ele se alegrava. Me alegrei quando me disseram, hoje, por isso que Jesus Cristo fala, o amor de muitos iriam esfriar. E eu não quero que o seu amor esfrie, eu quero que você persevere. Você entendeu? Quando alguém te convidar, vamos para a casa do Senhor, né? Você, vamos. Por quê? Porque no Senhor está ali a nossa confiança, né? Aquilo que é impossível para Deus é possível. Então isso tem que estar no nosso coração. Sempre quando alguém, no dia de culto, você tem que se alegrar, estar na casa do Senhor. Mas o que vai acontecer? Isso é uma parábola que Jesus Cristo está dizendo, e isso acontece nos tempos de hoje também. Vai lá, Denise, o que aconteceu aí? Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E o outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo isso ao patrão. Assim eu faço, meu irmão. Fala assim: ó, Deus, estou convidando. Qual é a desculpa que você tem dado para Deus para não vir no culto de quarta-feira? Não, às vezes, por exemplo, Denise, se a pessoa está trabalhando, Deus entende. Deus entende, não está trabalhando. Deus não vai entender se essa pessoa que está trabalhando, entenda isso, eu estou pregando a salvação aqui. Eu quero ver vocês no reino de Deus. Deus entende assim se essa pessoa estiver trabalhando. Deus só não vai entender se essa pessoa que está trabalhando depois não tirar um tempinho para ouvir essa pregação de ensino. Quando essa pessoa tira um tempinho ali para assistir a pregação, os ensinamentos, aí Deus fala com ela. Mas eu quero deixar bem claro, aqui eu não estou para brincar. Eu quero deixar bem claro, quando você não vem, você pode assistir, você pode ficar na sua casa, Deus não irá falar contigo, minha irmã, Deus não irá falar contigo. Sabe por quê? Porque Deus sabia que dava para você ir. Eu falo, meus irmãos, presta bem atenção. Tem pessoas que estão no hospital, lutando pela vida, querendo ter essa oportunidade que temos de estar aqui. Às vezes para algumas pessoas isso não é nada, mas para aqueles que são discípulos isso é tudo. É glorificar o nome dele, é adorar o nome dele, é buscar ali ele, é buscar o fortalecimento, é buscar sabedoria. Isso é tudo. Qual a desculpa que você tem dado para não estar na presença de Deus? Olha, eu falo, pode passar céus e terras, mas naquele dia, meu irmão, se as pessoas continuar levando a obra de qualquer jeito, me desculpa, você está perdendo a sua salvação. E é uma eternidade de sofrimento. Então eu falo tanto para as pessoas que têm a oportunidade de estar na presença dele, e das pessoas também que às vezes não conseguem por conta do trabalho e não assistem às pregações. Eu falo assim, meus irmãos, olha, para o trabalho, pode estar chovendo, pode estar o que for, as pessoas, elas faltam no trabalho, sim ou não? Porque é para Deus. As pessoas sempre, não, Deus vai entender. Olha que eu estou deixando bem claro, eu não quero que essa parábola seja uma parábola para você. Eu quero que você teme e ame. Não adianta nada você vir forçado, sabe? Você tem que amar, tá vindo na casa do Senhor.
porque a palavra de Deus não vai se cumprir. Às vezes as pessoas falam assim: ó, pastor, a palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve. Aí as pessoas falam assim: não, esse fardo está sendo pesado. Sabe por que está sendo pesado? Porque o seu coração está endurecido. Está endurecido. Por isso que se torna um fardo pesado. Agora, quando você começa a se despir, a se renunciar, aí vai começando a ficar leve. Eu falo para os irmãos: olha, para mim é prazeroso, um feriado, eu poderia estar com a minha filha, eu poderia estar fazendo, mas eu estava aqui, eu estava fazendo a obra, fazendo visita. Assim, para mim é prazeroso, é um fardo leve para mim, não tem peso nenhum. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, o senhor vai me levar embora, eu não quero te incomodar. Para mim não incomoda eu pegar o meu carro e levar alguém para casa. Para mim é leve, é prazeroso. Assim também, meus irmãos, se o seu coração estiver endurecido, me desculpa, você sempre vai arrumar uma desculpa. Você sempre vai arrumar uma desculpa. E olha aqui, para não ficar nas minhas palavras, é Deus falando, é Deus sendo misericordioso, é Deus nos dando uma oportunidade diariamente. Lê novamente o 16. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E o outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali e virem, a fim de que minha casa fique cheia. Pois eu afirmo... Ele o quê? Eu afirmo a vocês. Ele o quê? Ele o quê, Denise? Afirma. Ele afirma. Ele afirma a vocês. Ele afirma a você que está nos assistindo. É a palavra do nosso Deus vivo, não a minha. E olha o que ele vai falar. Fala aí, Denise. Que nenhum dos que foram convidados provará o meu... Você vai estralar para mim, sim ou não, Denise? Do mesmo modo que a Denise tem que fazer a renúncia, eu também tenho. Então, presta bem atenção. Deus, ele está falando o quê? Novamente, só o versículo 24. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Por isso que ele vai falar assim: que poucos são os escolhidos. Deus, ele vê lá de cima quem faz a renúncia, quem se esforça mesmo para estar na presença dele. Sabe, não é fácil para ninguém. É fácil para você, Denise, está aqui, não tem impedimento. É fácil para você, Cris. É fácil para você. Se Marta não tivesse se arrependido, ela não entraria no reino de Deus. Porque o que acontecia com Marta? Na hora que Jesus Cristo estava ali pregando, Marta estava fazendo o quê? Seus afazeres. Seus afazeres. Se preocupando. Besteira. Aos olhos de Deus, meu irmão. Presta bem atenção, é Deus falando aqui. Marta ficava preocupada lá. E ela foi cheia de razão falar com Jesus: ô Jesus, peça para... Você achava certa. Peça para Maria me ajudar. Mas sabe uma coisa que Jesus Cristo falou para Maria? Quem sabe? Falou para Marta, perdão: Marta, Marta, você está fadigada. Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Você entendeu? Melhor parte. Melhor parte, meus irmãos, é estar aqui. É estar se alimentando. Enquanto você está aqui, Deus está batalhando lá na sua casa, na sua família.
sabe, está te dando a vitória. Se não é Deus na nossa vida, em vão trabalha o trabalhador. Você entendeu? Em vão. Então, começa a se desprender. Começa mesmo. Começa a buscar as coisas do alto. Começa a buscar as coisas do alto. Sabemos que o tempo está próximo, é visível e notório. Está vendo as guerras aí? A palavra está se cumprindo. E as pessoas estão dormindo. Dormindo. Olha, mas não é apenas estar aqui. É ou não é, né, Denise? Você não pode ser apenas um ouvinte. Senão Deus vai estar falando por parábolas. Você virou um robô. Estou na igreja direto, mas você precisa colocar em prática. Porque, entenda isso. Deus, Ele sempre fez uma promessa para os seus escolhidos, desde Gênesis até Apocalipse. Sim ou não, Denise? Ele fez uma promessa. Você vê que Abraão, nosso pai na fé, ele faz uma promessa. Ele pede: sai do meio das suas parentelas e vai para uma terra para a qual eu designei ali você. Abraão, ele vai, sim ou não? Ele crê nessa promessa. Esse é o Antigo Testamento. Qual foi a promessa que Deus fez para a gente? Quem sabe dizer? A salvação. A nova Jerusalém. Essa é a promessa. Por isso que ele vai falar diversas vezes: perseverar. E o que é perseverar? É estar vindo para a igreja, meu irmão, apenas? Não. Perseverar é você continuar fazendo o bem sem escolher a quem. Perseverar. E tem pessoas que estão, às vezes está vindo, mas não quer mais fazer o bem. Está cansado. Pastor, não aguento mais não. Eu estou cansado de fazer o bem e não ver mudança. Estou cansado. E está perdendo a salvação. Porque, vou voltar aqui para as parábolas, lá em Mateus capítulo 13. Olha, Denise, agora ele vai falar a parábola das redes. Mateus capítulo 13, vocês acharam? Amém. Versículo é o 47. Você lê para a gente, fazendo favor, Denise. Só o 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Presta atenção, O Leandro é pescador. Leandro é pescador, né, Leandro? O Leandro fala que a filha dele pesca mais peixe do que ele. Não é, né, Leandro? Olha aqui, a rede. A rede, o que é? É a palavra. Aqui, ele só está me usando aqui, para lançar. Aqui, e está trazendo as pessoas. Então ele faz uma comparação, uma parábola aqui, a rede está sendo lançada para pegar peixe. E olha aqui, os pescadores estão pegando grandes peixes, né, Denise? 48. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Então, eles fazem o quê? Com os peixes bons, ele separa. Os peixes bons, ele faz o quê? Ele separa. E os ruins, o que ele faz? Ele está falando aqui na vinda dele, meu irmão. E às vezes as pessoas estão presas nas coisas terrenas. Nas coisas terrenas, estão esquecendo que para entrar na Nova Jerusalém tem que haver santidade. Sem santidade ninguém vê Deus. Então por isso que o primeiro passo eu estou falando, Deus está te convidando para te aperfeiçoar no ministério que Ele tem na sua mão. Sabe, por isso que você tem que ficar atento no que está saindo da minha boca. Você acha que eu tenho a sabedoria de ficar falando esse livro aqui? Quantas coisas tem assim? É Deus. Deus me escolheu lá no mundo e me trouxe aqui. O que eu aprendi não veio do homem, é de Deus, é a misericórdia de Deus, tanto na sua vida como na minha vida. Quando Ele fala que está lançando a rede, eu também estou nesse meio aí, nessa rede. Você entendeu? Mas Ele deixa bem claro, Ele não vai pegar qualquer tipo de peixe. Não é apenas estar dentro da igreja. Você entendeu? Então, por isso que eu sempre foco mais na salvação. Eu
sei que Jesus Cristo faz milagres sim. Olha, eu sei que quando uma pessoa começa a pessoa se arrepende, se batiza, seja feita a tua vontade, né? Assim, é Deus vai cuidar de tudo. Do mesmo modo que Deus fez uma promessa lá para o povo, quando libertou lá da escravidão, através de Moisés, que representava até mesmo Cristo. Deus fez uma promessa para eles, e Deus iria suprir tudo, mas eles não vão entrar por conta da murmuração, por conta dos pecados ali. E assim também, assim nas nossas vidas. Eu, conhecendo as Escrituras, quando Deus me chamou para mim andar nos caminhos dele, eu sei que nessa minha caminhada para Jerusalém, que é a promessa, ele vai suprir com tudo na minha vida, todas as minhas necessidades. Não tem por que eu ficar ansioso. Você entendeu? Ele vai suprir com tudo. Mas para isso é necessário eu estar me santificando. O que é me santificando? É me despindo. Por isso que ele fala por parábolas para aqueles que têm um coração endurecido. Mas para aqueles que não têm um coração endurecido, ele não fala por parábolas, porque essa pessoa, ela vai ser submissa, ela vai começar a se despir, sabe? Começar a largar o pecado para ser uma nova criatura. Ela vai começar esse sapato que está me sujando, ele vai trocar, você entendeu? E ele vai se vestir com uma nova veste. Então, ó, versículo 49, Denise, agora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E vai fazer o quê? Eles vão separar e o justo vai ficar no canto. O que eles vão fazer com os maus? E vão lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então você vê a importância. Primeiro ponto que eu estou falando é amar Deus sobre todas as coisas. Que lugar você vai colocar Deus? Eu tenho pregado, mas as pessoas ouvem como parábolas. Por isso que ele fala: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você entendeu? É poucas pessoas mesmo que vai ouvir, vai colocar a palavra em prática. Mas aqui, ó, aqui não é só amar Deus vindo, é viver a palavra. Sem santidade ninguém vai ver Deus. E olha, ele fala aqui, ó, outra parábola, ele falando para a gente se importar com o que, minha gente? Com a salvação, sim ou não, minha gente? Ou vou falar igual baiano aqui, é a verdade ou não é? Sim ou não? Olha aqui, ó, no versículo 40, ele vai falar aqui, ó, traduzir a parábola do joio e do trigo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Igual eu falo assim, ó, você vê que lá não vai entrar de qualquer forma, não. Por isso que eu falo, não é do seu jeito. Fala aí pro irmão que está do teu lado, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Vocês não falaram não, como o irmão vai crer nessa palavra, meu irmão? Esperta aí, fala pro irmão, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Deus está falando com você dentro dessa casa aí, através desse celular. Não é do seu jeito, é do jeito dele. É do jeito dele. Se você for querer ver ele. Vou falar outra parábola. Posso? Eu não vou falar essa parábola completa, que é a parábola das bodas, que eu já citei ali em Lucas um pedacinho. E eu quero também outro dia pregar sobre ela. Então, lê para mim, fazendo favor, do 2 em diante, Denise. E o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir.
Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. 8, só até 8. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha aqui, ó. Deus falando a mesma coisa. As bodas, na verdade, estavam preparadas. Eu tinha o melhor para eles, mas os convidados não eram dignos. Eu destruí. E Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Ele é o mesmo que destruiu aquele povo, que libertou lá do deserto. Por conta da desobediência deles, eles não vão entrar na terra prometida. Então é renúncia, meu irmão. É renúncia. É renúncia. E olha aqui, ó, o que ele vai dizer no versículo 9. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que o encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Estava cheia a festa. A casa estava cheia. Estava cheia ou não estava? Imagina, casa cheia. Mas só para você ver como Deus, Ele continua ainda dizendo: mas não vai entrar qualquer um. Sem santidade. Eu vou pregar assim, eu quero pregar sobre essas vestes assim, eu vou pregar, vou trazer. Às vezes as pessoas, né, falam assim: pastor, de novo, pastor, o senhor pega no meu pé direto, pastor, só puxão de orelha. Mas você quer ver Jesus Cristo, sim ou não, minha gente? Tem irmão que quer ver Jesus Cristo? Amém. Quer ver ou não? Você quer que eu mude o evangelho para falar no seu eco? Para eu e você ir lá pro... Você vai querer, sim ou não? Você quer? Eu não quero. Né? Então isso aqui é para nossa santidade. Isso aqui é o evangelho que vai nos levar para Deus. E olha aqui o que aconteceu, Denise. 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo as vestes nupcial? E ele ficou mudo. Disse então o rei aos servos: amarrai-os os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Denise, espera aí, volta aqui. Ele disse o que, Denise? Aqui no versículo 12. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo a veste nupcial? Então, eu vou pregar sobre isso. Você que quer conhecer mais sobre as vestes, estuda lá, vai ser bom. Quando eu pregar, já vai estar facinho. Mas olha aqui, ó, todo mundo tinha que estar com as vestes. Todo mundo, sim ou não? Por isso que eu falo, o mesmo chicote que estrala para você, estrala para mim. Então todo mundo tinha que estar com as vestes. Mas esse aqui é só um exemplo que ele está dando. Ele coloca um exemplo. O que ele vai dizer para esse rapaz que estava sem as vestes? 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meu irmão, não brinca. Quando ele fala muitos são chamados e poucos são os escolhidos, tem textos bíblicos para nos assustar. A geração de Noé, quantas pessoas foram salvas? Fala para mim. 8 pessoas. Uma geração ali, poucos. Deus faz questão de quantidade? Sim ou não? Não, Ele faz de santidade. Sim ou não? Lá em Sodoma e Gomorra, fala para mim. Quantas pessoas foram salvas? Era para ser 4. Foram 3. Por quê? A mulher de Ló foi olhar para trás. Então não olha para trás não. Assim, para mim chegar até aqui, eu
não olhei para trás. E eu sempre tenho que focar para frente. Eu tenho que continuar para mim chegar até onde que Deus quiser na minha vida. Pode acontecer muitas coisas. Muitas coisas. Eu só peço para Deus fé. Assim você tem que pedir fé. Está tudo no seu controle. Está sacudindo, mas está no seu controle. Eu vou permanecer. Eu já passei por cada sacode, meu. Eu já apanhei mais do que pandeiro no samba. Você vê que quando eu estava tocando samba aqui, batia no pandeiro. Mas estou aqui ainda e sei que eu vou apanhar muito mais. Porque quando você prega a palavra, você não faz amigo para você. Você faz amigo para Deus. Às vezes a pessoa pode até ficar com raiva de você, falar mal de você. Mas lá na frente, assim, o Espírito Santo vai falar: meu, foi bom. Te trouxe para mim, né? Te trouxe para mim. Então, voltando aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 13 agora. Só resumir as parábolas. O versículo 3, Denise. A parábola do semeador, e nós vamos finalizar nela, tá bom? E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e as comeram-na. E a outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto. A outra caiu o quê? Em boa terra. E deu o quê? E deu fruto. Ah. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, olha aqui, ó. Quando a pessoa, ela ouve a palavra, caiu em boa terra. Que boa terra é essa? É aquela que o coração é quebrantado já. Aquilo que as pessoas estão rejeitando, essa pessoa não. Ela fica atenta e fala assim: eu vou consertar minha vida, Pai. Eu quero ter um encontro com o Senhor, Pai. Pai, aqui tudo é passageiro. Os prazeres é passageiro. Mas quando a gente se entrega ao Senhor, não é passageiro. Então essa pessoa, ela vai sempre começar a ouvir a palavra, e ela vai começar a se despir. E quando ela começa a se despir, largando o pecado, isso quer dizer o que, minha gente? Que é o quê? É o quê? É fruto. Fruto. Por isso que ele está falando aqui, ó, no versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30 por um. Porque quando você começa a largar o pecado, quando você começa a se despir, sabe, do erro, começar a buscar a santidade, você vai começar a dar fruto para Deus. Sabe, quando você começa a obedecer a palavra, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você começa a dar fruto para outras pessoas, né? Você começa a dar fruto para outras pessoas. E aqui ele deixa bem claro, ó, uns vão produzir 100, porque ele determinou: olha, eu te escolhi para um patamar alto. Você vai dar muitos frutos. 100, vai produzir, sabe, uma quantidade boa. Entenda isso, não é coisas terrenas não. Às vezes as pessoas pensam ser abençoado aqui na terra. Não, ele está falando de santidade. Através da sua santidade, através do seu arrependimento, através da sua transformação de vida, você vai transformar outras pessoas. Quem consegue entender isso? É esses frutos que ele está falando, é esses frutos que você está falando. Mas ele deixa bem claro: outras pessoas vai produzir 60, aquilo que um vai produzir 100, o outro vai produzir 60. E depois o outro vai produzir 30, né? Tem pessoas que vai produzir, vai até querer fazer mais, vai ter sede de fazer mais, mas vai produzir apenas 30. Quem consegue entender? Eu vou explicar. Tem a parábola dos talentos, sim ou não? Você vê que Deus, ele dá Qual é o capítulo aí da parábola dos talentos? Quem consegue falar para mim? Acha aí para mim. Você sabe de qual? Eu também. Você entendeu? Minha mente está tão assim que eu não separei.
Vamos lá, vou dar um tempo aí para vocês, assim, pesquisar no Google. Google! Esqueci aí, Denise. Parábola do talento. Se não me engano é Mateus capítulo 22, um negócio desse. Se alguém descobrir, já fala. Quem achou? Quem achou? Tempo, Google, parábola dos talentos. Fala aí, vou dar uma oportunidade. Mateus 25, falei, eu falei 22. É que eu já falei a parábola. Mateus, vamos ver se eles estão corretos. Vamos ver aqui. Mateus 25, 14. Então, ó, do mesmo modo que um vai produzir 100, outro 60, outro 30 por um, assim é os talentos que ele deu para cada um. Só vamos finalizar por essa parábola aqui. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Denise, espera aí, deixa eu ver aqui, Denise. 25, 14. Deixa eu só. Não, pode ler aqui nessa parte aqui mesmo. E aqui. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhastes, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui está, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Trai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lançai o que? O servo inútil aonde? Só porque ele escondeu o talento. Amém. Meus irmãos, para finalizar, para ficar essa profecia também em geração, que os vídeos estão sendo gravados e eu sinto no coração, né? O Salmo 78. Hoje se cumpre também essa profecia nas nossas vidas. Salmo 78, versículo forte, né, Denise? 2. Você lê, Denise, para a gente finalizar? Só o versículo 2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Amém, meus irmãos? Se cumpre nos tempos de hoje de novo. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas
da antiguidade. Quem tem ouvido, ouça. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus, pois eu sou grato pela misericórdia de Deus nas nossas vidas, meu irmão. Ele tem colocado palavras nos nossos corações que vai nos levar à salvação. Amém? Eu sou grato, Pai, pela tua misericórdia, que o Senhor venha sempre colocar essas palavras que vai nos santificar. Ouro nem prata, eu busco é o Senhor.